Ora viva, sejam todos bem-vindos ao programa especial Direto ao Assunto. Hoje temos como tema a especulação do preço durante a quadra festiva. Se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, TVS Vial, e nas nossas redes sociais, também com o mesmo nome, TVS Vial. Olá Olívia, é um prazer apresentar este programa especial Natal consigo. Olá Juliana, o prazer é todo meu. A quadra festiva é uma época de momento especial e também cheio de desafios. Ou seja, a quadra festiva é um momento de união e também de desafios. Desafios esses que encontramos na especulação de preços, o que tem dificultado a nossa sociedade. O nosso tema de hoje é a especulação de preços nesta época de quadra festiva. E para esta conversa, tenho aqui do meu lado direito o Dr. Jordan Coelho. Ele que é especialista, ou seja, comentador social. Seja bem-vindo. Muito obrigado aos colegas do painel. É sempre uma honra poder estar aqui e partilhar aspectos visando formar e informar os cidadãos nessa temática específica. E eu também tenho aqui o também economista Domingos Lucunde. Muitas saudações, seja muito bem-vindo. Obrigado, colega do painel, e obrigado extensivo a quem nos acompanha por esse canal. E também temos a senhora Teresa Salvador, ela que é empreendedora de pastelaria. Saudações, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos e é um prazer estar aqui. Os nossos convidados vão ajudar-nos a entender melhor a razão das especulações de preços nesta época de quadra festiva. Dr. Jordan, especulação de preços, o que isso significa para a sociedade angolana? Bom, a especulação de preços. Eu antes gostava de fazer aqui um pequeno reparo. Estou aqui também na qualidade de jurista e vice-presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, para poder abordar este tema. O que é especulação de preços? A especulação de preços é o ato de omitir, ou seja, é a circunstância em que qualquer indivíduo, operadores do comércio, que omita ou acrescente qualquer informação a nível do preço, visando ganhar mais do que o preço estipulado para o efeito. De outro passo, a especulação é a condição em que um comerciante, atendendo àquela que é a margem de lucro estabelecida legalmente, ao invés de taxá-la de acordo com a precificação legal, ele aumenta o preço do produto, provocando uma ilegalidade. Porque se nós vermos, existem os preços vigiados e existem os preços fixados. Por exemplo, nós temos o preço fixado da corrida de táxi. Quando se fala muito aqui da especulação de preço, quase não se chama a questão dos táxis. Mas é importante que também é um dos crimes que ocorre com muita frequência, a especulação do táxi. Eu tenho de fazer uma rota, por exemplo, do Benfica ou do Nzamba 2 a multiperfil. Mas o que ocorre é que ele cobra esse valor de 200 kwanzas numa rota até o Morro da Luz. Há aqui especulação, porque ele encurta a rota e para que a rota se efetive você deverá pagar 400 kwanzas. Há uma especulação porque é um serviço de um preço fixado. E quais são as ações que nós devemos tomar, as ações rápidas que nós devemos tomar para amenizar esta situação de especulação de preço? Bom, as ações não passam apenas por aquilo que muito falamos. As ações passam por um processo de educação. Temos de inculcar na mente dos operadores de comércio, dentro desse processo de inculcar, que o negócio deve ser feito com honestidade, que os lucros devem ser honestos. Temos de inculcar neles também que as organizações devem ter um comportamento cidadão e, acima de tudo,
a fiscalização tem de ser funcional e nós, os cidadãos consumidores, temos que ser partícipes fiscalizando e denunciando qualquer ato anormal verificado. Desta forma tripartida, é possível, sim senhora, combater a especulação de preço. Reitero, educação, sensibilização, levá-los a compreender as consequências da especulação e, concomitantemente, aquilo que vai ser a penalização. Se repararem, a lei penal, no seu Código Penal angolano, no seu artigo 446 e 447, ela é muito clara. A especulação neste período, às vezes, antes de ocorrer, ela surge na forma de assambarcamento. O que é o assambarcamento? Eu tenho produtos no supermercado. Eu não os vendo. Eu retiro da prateleira esses produtos, esperando uma época de maior procura e o aumento do preço. Neste crime de assambarcamento, que é guardar, reter os produtos no supermercado ou qualquer outra superfície comercial para vendê-los a posterior aumentando o preço, ocorrem dois crimes. Um de assambarcamento e outro de especulação. Sim, porque muitas vezes eles compram num preço inferior e vendem a um preço superior. Sim. Deixando retardar, esperar a ocasião em que há maior procura. Então, esses são alguns aspectos, em breve trecho, que eu gostava de falar para não monopolizar. Os colegas têm questões que gostariam de tecer. Dona Teresa, tem subido o preço também nesta época de quadra festiva dos seus produtos? Não, de maneira alguma. Não tem. Permanece sempre. Permanece sempre, porque a Teresa é uma pessoa muito cautelosa. Ao invés de comprar nessa época, eu compro com antecedência para não sofrer com essa especulação. Então, vou fazendo já o meu estoque e quando chega essa altura é só vender normalmente. No mesmo preço? Sim, no mesmo preço. Mas o que é que aconteceria se, por exemplo, a Dona Teresa tem um estoque? Sim. Mas pelo tamanho de encomendas que tem tido, tivesse a faltar um ou outro elemento e a senhora tivesse que ir comprar e encontrasse num preço na qual a senhora não compraria, ou seja, não estaria naquele preço nos dias anteriores ou meses anteriores, a senhora, por intermédio daquele produto, subiria o preço da sua mercadoria? Subiria no caso, mas em conexão com o cliente, porque eu vou à procura de um produto que eu não tenho no meu estoque. Quem fez este pedido deve ter sido um cliente. Então eu conversava com o cliente antes da compra e diria que o produto subiu e tenho a necessidade de também aumentar o preço, caso ele queira. Se não quiser, não tenho como subir. Ou cliente, entramos em um acordo, faço de formas a não... Ou se substituo o produto por um outro e vendo no preço normal. Doutor Domingos. Obrigado. Quais são os motivos que faz com que as pessoas aumentem o preço dos produtos durante a quadra festiva? Primeiro, gostaria de fazer aqui nota introdutória, tal como o doutor falou bem. A especulação é o processo de prevenir, okay, o aumento futuro dos preços dos bens e serviços, okay, e ela pode ocorrer pelo lado da oferta, pelo lado da demanda. Okay. A escassez de um dado produto pode criar especulação. Ou seja, quando eu digo que a escassez é a falta de produtos num determinado período. Quem tem faz com que o preço desse mesmo produto aumente. E muitas vezes a especulação não é só feita por causa da escassez, isso é, de bens e serviços, mas também o excesso de liquidez de dinheiro no mercado pode criar especulação. Um dos exemplos é dezembro. O dezembro, as quadras festivas, né, passou a ser a época em que mais se consome. Então, o mercado tem informação que todos têm dinheiro. Tem o 13º, tem alguma coisa a mais. O que acontece? O indivíduo aumenta o preço desse mesmo produto, ok? Porque ele tem a certeza que as famílias nesse período têm dinheiro. Então, a escassez também, ela quiça também a especulação. E depois você nota, né?
essa queda do preço dos bens e serviços cai em janeiro. Porque o mercado também tem informação que em janeiro as famílias não têm dinheiro. É aquele princípio, né, que eu prefiro guardar dinheiro agora para que eu compre ao preço deste copo, janeiro, fevereiro, a um preço barato. Então, o aumento em função do contexto, mas isso por lei é crime, né? Aumentar o preço. Nós aqui Então, doutor, quer dizer que por ser uma época em que as pessoas procuram mais, tem tendência o consumo aumenta. Isso é chamado efeito dominó. Isso já está no comportamento do ser humano. E a economia prevê isso, né? Mas não devia ser ao contrário? Não. É a época em que as pessoas passam a consumir mais. Consomem mais. Aqui só um trecho de brincadeira. Eu considero que dezembro nós temos 2 meses lá dentro. Então você volta a gastar no dia 25, volta a gastar no dia 31. Você encontra 2 meses. Okay? Por conta desses 2 meses, sim, que faz o consumo aumenta. Durante esse período, em nossa casa tem sempre alguém. E por tradição, nós somos um povo hospitaleiro. Então tem sempre alguma coisa para comprar. Há que se fazer o quê? Contenção no consumo. Okay? No consumo, poupar mais. Porque a este período de dezembro, o excesso de moeda injetada no mercado pode ser um dos fatores da especulação de preço. E depois vai olhar aonde? Na escassez do bem. Essa escassez do bem joga um papel preponderante nessa época para aqueles comerciantes oportunistas, né? Depois que pesa diretamente no bolso das famílias. Isso aqui, tal como aqui o meu colega disse, que há empresários, há empreendedores, há investidores que foram guardando principalmente aqueles produtos que mais rendem na época festiva. Okay? Eles tiram do estoque porque eles têm informação. Ninguém tem informação viável do mercado. Ele sabe que neste período o que mais anda é isto. Ele vai fazer uma contenção no seu estoque. Quando entramos pela época natalícia, ele tira. Hoje ele passa a ser o único a dominar o mercado. O que vai acontecer sobre o preço desse mesmo produto? Okay? E é necessário que haja autoridade, né, para puni-lo, né, porque somos um país e o país tem lei. Né? Exatamente. Isso que depois volta a pesar no bolso das famílias. Exatamente. Agora, há aqui um aspecto que nós também precisamos ter algum cuidado. Qual é? Nós vamos a um supermercado hoje e vamos encontrar um produto a custar 500 kwanzas. E quando lá formos na sexta-feira, podemos encontrar este produto a custar 700. Mas você pode não estar num caso de especulação. Por quê? Porque o operador de comércio tem no seu estoque 20 sacos de A ou B. E ele, dentro da margem de lucro que a lei permite, ele não colocou o preço real. Ele colocou um preço promocional. Ao invés de colocar 700 kwanzas, ele coloca 500 porque tem muito no seu estoque. Então está a vender a 500. Na época de maior procura, ele coloca o preço real. Aí não estamos diante de especulação. Estamos diante de quê, doutor Jorge? Estamos diante de um preço real, porque o preço anterior era um preço promocional. Correto? Há casos que fazem-se denúncias e nós chegamos à conclusão, quando solicitamos a estrutura de cálculo, vendo a questão da margem de lucro, e é visível que aquele operador de comércio não especulou. Ele apenas estava a vender o preço abaixo da sua margem de lucro. No período de maior procura, ele colocou a sua margem de lucro real. Mas qual é o impacto da inflação? O impacto da inflação é significativo. Em primeiro lugar, com a inflação que o país tem estado a sofrer de forma galopante, todos nós perdemos o poder de compra. Hoje a nossa qualidade de vida no que concerne a aquisição de bens e serviços decresceu. Esse decréscimo faz, por exemplo, com que nós não consigamos ter a qualidade dos produtos que tínhamos há 1 ano, há 2 anos, com o mesmo valor. O que é que vai ocorrer? Você come menos, ou seja, a sua alimentação não é tão saudável quanto era.
Se você podia comprar a maçã e a banana num preço e comia a banana todas as semanas, ou 4 vezes por semana, comia a maçã 3 vezes por semana, você agora não pode fazer, não poderá comer, porque não tem capital suficiente para tal. A falta de dinheiro para comprar os bens essenciais resulta em o indivíduo ter uma qualidade de vida que decresce. E dou-vos um exemplo concreto. Nós tivemos o aumento dos preços das propinas nos últimos 2 anos em mais de 30%, cerca de 40 e tal por cento, certo? O salário que foi aumentado na função pública chegou a 40%? Não. O que significa dizer que perdemos o nosso poder de compra. Isto é para as pessoas que são funcionários públicos. E aqueles que não são funcionários públicos e não houve aumento salarial continuam a pagar um preço alto, mas com o mesmo dinheiro que recebem. Não houve acréscimo no seu dinheiro. Por quê? Porque a falta de produção interna dos produtos essenciais faz com que nós sejamos um país maioritariamente importador. Também isso pode cair na especulação. Também pode cair na É fundamental especulação. que nós aqui não olhamos só a especulação como um comportamento anormal de quem vende, ou seja, dos empresários. Não. O próprio Estado com políticas tributárias pode também causar especulação. Lógico. E neste período é óbvio que isso acontece. Tipo de exemplo, nós temos aqui uma inflação que ronda por aí a 28% ao ano, ok? Uma inflação nos bens alimentares a 40%. A nível da África Austral, nós temos o maior pico de inflação a nível dos produtos Os essenciais. fundamentais, essenciais, 40%, ok? Porque o que se recomenda é 8%. Como é que podemos fazer para reverter esta 8%. situação? Ora bem, tu não produz nada. Quem vai comprar bens e serviços, quem importa bens e serviços no exterior, é óbvio, ela tem que procurar sacrificar-se para que ele venda o seu produto ao preço internacional. E depois, qual é a via que o empresário consegue divisa? Muitas vezes não é o banco, é o câmbio da rua. Ele vai vender os seus bens em função do câmbio da rua. Depois vem aí a chamada autoridade. Não, está a especular. Porque o preço é controle vigente. Ele vai dizer, não, tudo bem, eu sacrifico-me, até eu como empresário, você tem que meter nas costas, porque eu sacrifico-me para meter aqui o arroz aqui dentro. Mas, doutor, Você quais não são olha- as estratégias, desculpa interrompê-lo, quais são as estratégias que as famílias deviam adotar ou devem adotar por conta do aumento de preço? Uma das estratégias para que as famílias devem adotar é o chamado bem substituto. Porque tem famílias que não sofrem nenhum aumento. É bem substituto. Uhum. Se não tem o bacalhau, opta pelo pão seco. Bem substituto e também pão seco é nacional. Então, você tem que procurar aquele bem que lhe aproxima do seu nível de satisfação. Se tem dificuldade em comprar Coca-Cola para essa época, que está muito caro, opta pela Pepsi-Cola. É um bem aproximado da Coca-Cola. Está a perceber? Então, isso é que as famílias devem tê-lo. Porque você gasta menos. E as Gasta pessoas menos. devem mesmo ok? se conscientizar. Devem adotar por isso. Sim. Porque olha aqui, só o ano passado, a nossa inflação nos sugava, só uma família com menos de 4 membros gastava por aí 93.400 kwanzas mensal para a cesta básica. O relatório do INE, que é a Instituição de Estatística, vem dizer o contrário. Não, este ano aqui, as famílias com os mesmos membros, okay, não passando de 4, estão a gastar 150 mil kwanza para conseguir o mínimo da cesta básica. Vê, se nós tivéssemos aqui a produção local, uma produção de escala, nós iríamos reverter isso. Vou dar aqui só um exemplo. O tomate passou a disparar no preço. O preço do tomate, o balde estava 5 mil. Hoje a caixa de tomate já ronda por aí a 28. Vai chegar a 50. Porque quem tem a plantação de tomate e não plantou o tomate junto a uma rebaixeira, tem vantagem. Uhum. Só que essa pessoa foi acumulando, guardando o seu tomate, como não sei, ok? E depois, essa escassez do mercado
vai fazer com que quem vende tomate no mercado do 30 ganha. Mas é fundamental. E depois nasce um outro princípio. Não deve especular o preço. Ela vai dizer não. Ou ele vai te dizer, a matéria-prima para a aquisição da plantação do tomate é quem compra, porque o Estado não me subsidia. Estás a ver aqui? Porque aqui é uma faca com dois gumes. Por um lado você me pune, e por outro lado eu é quem consigo meter esses bens por arranjar outras vias. Certo, então, muitas vezes não basta que o Estado venha punir, é ver aonde que está as causas disso. A escassez, a especulação. E nesse período, é óbvio, quem consegue meter aqui bacalhau deve ser um indivíduo com um potencial financeiro muito bom. E é um indivíduo que o Estado lhe agradece, sabe por quê? Porque ele paga imposto. Ele vai desalfandegar o seu contentor. Deixa dinheiro aonde? Ao cofre do Estado. E depois vai se refletir aonde? No pagamento do salário da função pública. Né? Dona Teresa, enquanto mãe e empreendedora, como é que tem se desdobrado nesse período? É aquilo que eu já disse, né? Mas enquanto mãe empreendedora, eu procuro fazer. Neste momento, tem um espacinho, não é? Não é tão grande, mas já é um espacinho que me rouba muito tempo. Mas tento fazer, antes de fazer o estoque para os meus trabalhos, eu procuro fazer de uma forma o estoque para casa. Eu compro tudo, eu não consigo comprar nessa época, até para evitar confusão, porque tenho que me preparar, porque daqui a pouco tenho que fazer as encomendas e tenho de dar são. Então eu procuro fazer as compras de casa muito antes desta época, a época de Natal, e no final de fazer das compras de casa é que eu faço as compras do estoque para a minha produção. Então já não sinto tanto esta especulação que muitos sentem, né? Me previno, pronto. Como é que os seus clientes, Dona Teresa, já alguma vez, em alguma situação que não seja época de Natal, teve que subir o preço de um outro produto que a senhora vende? Já houve alguma inquietação por parte dos clientes? Já alguém chegou e perguntou-lhe por que subiu o preço, por exemplo, do bolo, se antes era aquele valor? Por que o fez? Como é que foi esse momento? Os meus clientes são, na sua maioria, senhoras e donas de casa. E graças a Deus elas percebem, porque elas também vão ao mercado. E elas, antes de qualquer pedido, elas perguntam qual é o preço disto. E eu dou-lhes o preço. Se não for o anterior, elas também percebem. Ela diz mesmo, percebo também que as coisas subiram e a Dona Teresa tem razão de subir também com os preços, porque eu compro no mesmo local onde elas compram. Eu faço parte dos cidadãos que nunca têm problema com a época natalícia, com as festas. Faço. Nunca tenho problema com a época natalícia. Como é que Mas o doutor por uma coisa certa, eu como não os comemoro, não me preocupo em comprar nada especial. Okay. Passa como um dia, como outro. Mas não como nada segredo... de especial, certo? Nesse período. Eu não como nada de especial que não fosse comer num outro dia normal. Mas será que o segredo certo. É mesmo esse, não comemorar o Natal? Mas aí não estaríamos a matar não comemorar o espírito natalício? Não, mas a questão que se deve colocar aqui, e isso iria nos levar a um outro sítio. Por exemplo, eu iria lhe dizer assim, o Natal só existe a partir da invasão colonial. Antes da invasão colonial, Angola nunca comemorava o Natal. O Ano Novo só existe nisso. Por quê? Porque quer o Natal, quer o Ano Novo, são festas romanas, certo? O Natal é uma festa que se realizava em Roma, chamadas Lupercárdias, em adoração ao Deus Sol, o aparecimento do Sol. Os romanos é que introduziram essa festa. O Ano Novo, dia 1, é em comemoração do Deus Jano, um Deus com duas faces, uma face para trás, outra face para cima, que era o Deus do começo e o Deus das entradas e das saídas. Entretanto, isto passou a arraigar-se na nossa cultura. Não é originalmente cultural, vendo a coisa nessa perspectiva, mas não é esse o foco, não é? Vale realçar que a questão específica da especulação
prende também pelos aspectos aqui que o doutor realçou e muito bem. Repara, quanto é que custam $100 no banco? Quanto é que custam $100 no mercado informal? Os empresários reclamam que não conseguem divisas pelas vias legais. O BNA sistematicamente faz o anúncio dos milhões que vendeu aos bancos comerciais. Os bancos comerciais não têm estado a dar resposta aos operadores do comércio. Onde é que compram? No Martins. Compram as divisas no Martins, compram as divisas em outros sítios, que o valor é tão alto que quando o arroz chegar aqui, não obstante o facto do arroz ser um produto de preços vigiados, mas há uma coisa que não vai ocorrer. Ele vai vender além daquele preço. Porque se ele não vender além daquele preço, ele não tem lucros. Mas E o se ele não doutor tiver disse- lucros, sim. Sim. O doutor disse que não comemora o Natal. Sim. Mas no Natal o doutor tem de comer. Sim, mas eu estou a Alguma dizer, coisa eu como o vai que é fazer. normal. O Natal é aquele princípio macroeconômico, é feito demonstração. Nós somos movidos por emoção. Quem move o mês de dezembro, que é o mês natalício, é as emoções. E nós temos esse problema sério mesmo. Principalmente Consumidores compulsivos. quando não temos educação financeira. Nós somos muito consumistas. E não produzimos. O excesso de consumo é que nos cria isso. É que depois o mercado brinca conosco. Eu também defendo a tese do Dr. José Lumbo, que diz que é fundamental que se revê a taxa de inflação, ou seja, as políticas cambiais. Deve haver um tratamento especial para quem sai de Angola, tá, o doutor disse, para quem sai de Angola, vai comprar arroz. Esse indivíduo não pode ter a mesma taxa com o indivíduo que sai de Angola para ir passar feira no Brasil. Está a perceber aqui? Então, vê o tratamento. Eu que vou à busca do arroz, da massa, tenho a mesma taxa cambial em função a um indivíduo que vai comprar roupa, vai em lazer, para a África do Sul. Esse cidadão, quando consegue as notas pelo mercado informal, que ele pode encontrar dificuldade no mercado formal, isso aqui, os bancos, ele depois vem tirar aquilo que ele investiu onde? No consumidor final, que somos nós. Por isso é que depois nós dissemos para necessário chamar os órgãos para vir prender essa cantina, essa loja. Ele depois, quando for detido, ele vai explicar. Tudo bem, se tu queres que eu não faça isso, que eu vou parar. Depois o país ninguém vai comer. É só ver, doutor, desculpem só. Ninguém vai comer. Viram o que é que ocorreu no Lubango? O fechamento, os empresários... o fechamento das 190 lojas, estabelecimento. Você cria especulação. Quem não foi fechado o estabelecimento? Essa hora aqui é um indivíduo que está no cadeirão a rir. Como é que você vai punir esse indivíduo? Se ele fechar aquela loja, tá, no Lubango, e quem vai comprar? E depois, tem aqueles produtos que tem um timing de caducidade. Então você aqui olha, por um lado você aplica a lei muito dura, ok? Que depois vem correr o mês de dezembro a dizer porque não estão a especular. E já ouvimos aqui as autoridades a se impor com muita presença nos outros meses. Não. Nós temos aqui a coisa que acontece todos os dias com os taxistas, linhas curtas, também na especulação. Yes. Okay? Eles não batem 16 km, mas vão te cobrar 200 kwanza a 300. Quem anda atrás dele? Ninguém anda atrás dele. É das franjas ninguém anda atrás dele. O que nos falta aqui é proteção, é proteger os empresários. E a proteção é em função de leis. Okay? Isso só acontece porque quando há escassez de um bem. Ou quando há muito dinheiro no mercado, mas por nosso lado não. Para nós aqui, enquanto Angola, é escassez dos bens essenciais. É que nós não produzimos. O saco de arroz já está 28 mil kwanzas. Mas, doutor, desculpe só, é preciso ter aqui algum aspecto, depois dos internautas, para que não façam uma interpretação errônea. O que o doutor está a fazer referência não é que os empresários tenham a liberdade de colocar o preço que querem. Não é isto. Uhum.
é o fato de que, atendendo os moldes em que vão conseguir as divisas, os produtos importados, na verdade, vão sofrer alteração nos preços, vão aumentar-se por causa da escassez de divisa, porque nos meios normais legais não se conseguem as divisas. Mas nós temos aqui um outro problema que também costuma a provocar especulação e que aqui é uma fraude. Reparem, promoção de produtos. Sabiam que a maior parte dos produtos que estão a ser promovidos, eles encontram-se em duas situações. Ou são produtos que estão quase a expirar, e se o produto está quase a expirar, não há promoção. Isto é publicidade enganosa, porque quanto mais próximo da caducidade tiver, ele tem uma depreciação. Da mesma forma que um carro, atendendo o seu período de vida, quando for fazer seguro, há uma depreciação daquele bem. A outra forma que se faz promoção e constitui fraude e resulta numa especulação é o fato de eles não poderem provar que aquilo de facto é uma promoção. Qual é o preço original? Eles dizem que é uma promoção, que deixou de ser o produto preço A, B, C, D, mas na verdade o preço do telemóvel que ele está a vender dizendo que é promoção não é o preço real. Sim. Isto é uma fraude. A publicidade enganosa é uma das formas de defraudar. A omissão de informações em sede do artigo 9º da Lei 15/03 de 22 de julho é significativa. Então já viu, uma empresa está a vender uma boxa, não é? Um descodificador, e diz que os descodificadores custam, ou seja, que você agora vai assistir os melhores programas, mais filmes, mais desporto, por apenas 15 mil kwanzas. Quando eu vou à loja, o que é que o cidadão consumidor encontra? Você vai comprar 15 mil kwanzas, o descodificador, mas vai comprar a antena à parte. Isso é publicidade enganosa. Há uma omissão da informação. Quando nós lá vamos chegar, o preço do kit é outro. Porque ninguém compra um descodificador sem antena. Aquela questão que a doutora aqui disse. Eu sou a doutora que disse. Só aqui, 2 segundos ou 3 segundos. Tá que disse. Perguntavam vocês por que que se as clientes aceitam o mesmo preço. Mas, doutor Lucunde, eu acho bom responder depois de vermos a VT de uma reportagenzinha sobre este tema com a nossa repórter Janil Raul. Vamos acompanhar a VT. Olá, Olívia, saudações aos nossos internautas e a todos convidados em estúdio. Já estamos na rua Luther King para saber das pessoas sobre o tema abordado em estúdio, a especulação de preços na época de Natal. Infelizmente, devido à especulação de preço, os problemas que eu tenho enfrentado, eu pessoalmente, é a redução praticamente da cesta básica, ou seja, naquilo que eu queria que tivesse em casa em uma quantidade maior, então reduzindo, ter uma quantidade menor. A época natalícia, né, é uma celebração em que todo mundo, né, quer ter em sua casa, mas devido ao aumento de preço, dificulta muito. Por quê? Porque neste momento nem todas as pessoas têm um salário aceitável, e não tendo um salário aceitável, então há muitas dificuldades de compras de materiais para a celebração do Natal. O mês de dezembro é um mês muito agitado por conta da subida, né, a especulação do preço no mercado formal e informal, né, que chega a causar um pouquinho de constrangimento nas nossas vidas, né? Nós que somos pais, chefes de família, né, fica um pouquinho pesado o bolso. O nosso governo tinha que fazer um esforço de haver políticas para poder baixar um pouco o preço da cesta básica, para que haja facilidade das famílias poderem adquirir a cesta básica, para assim a fase natalícia decorra de forma agradável para todas as famílias. Dona Teresa, estamos de volta. Uma vez que a Dona Teresa já nos disse que tem o seu estoque garantido para a época de Natal, relativamente aos seus trabalhos, ao seu trabalho de pastelaria. Se não tivesse,
esse aumento, como é que se teria feito? Ou seja, como é que sentiria na pele este aumento nesta época? Lógico que de alguma forma teria de subir os preços, né? Porque Então, nesse caso, teria mesmo de subir. teria de subir, porque se eu for comprar agora, eu já não encontro os preços anteriores, eu encontro preços mais elevados. Então, eu não tinha como não subir os preços, não teria lucros. Mesmo sabendo que é ilegal a especulação de preços. Faria-o na mesma. Eu acredito que dessa forma eu não estarei a especular, né? Estarei também. Não, neste caso não estaria a especular. Sim, não estarei. Só pode-se considerar especulação quando se sobe o preço dos bens e serviços fora da margem de lucro legalmente estabelecida. Se estiver dentro da margem de lucro e eu aumentei o preço, não há especulação. A especulação é quando ela foge da norma. E a norma está a dizer que são 25% a 30% de margem de lucro. Se eu estiver dentro dessa margem, é legal. É ilegal, é crime. Se eu ultrapassar o copo d'água são 10 mil kwanzas dentro da margem de lucro. Se para conseguir adquirir este copo até ao consumidor e tiver de aumentar mais 1000 kwanzas por conta dos lucros relacionados ao custo de produção, transporte, etc, etc, eu estou dentro da margem de lucro e não poderei ser culpabilizado do crime de especulação, porque não há. É preciso que se perceba isto. Nem sempre a subida dos preços está relacionada à especulação. Só há especulação quando se desobedece à norma. E aqui um outro ponto muito importante. A informação ao cidadão consumidor. A Lei 15, ela é perentória. Neste período, por exemplo, haverão serviços que não poderemos falar de especulação. Sim. Quem quiser ir a uma festa de final de ano e o bilhete estiver a 300 mil kwanzas, não há especulação. Se o bilhete ou o ingresso estiver a 2 milhões, não há especulação. Sabem por quê? Porque são serviços de preços livres. Isso não faz parte dos bens essenciais. Ninguém, por exemplo, vai sentir falta para viver de ir a uma, se não for a uma festa. Sim. Então aquilo é preço livre. Ele, se quiser colocar o preço que quiser, ele vai lá colocar. É como um indivíduo que vai comer a um restaurante chique, certo? Existem, ele tem várias opções. É dentro dessas opções que ele tem que saber o que é que o seu bolso compra, o que é que pode comprar, o que não pode comprar. Há algum tempo, passa a publicidade, a essa realizou um festival onde estava a fadista Marisa. E nós, a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, recebeu muitas reclamações dizendo que os preços estavam altos demais. Mas não, atenção, aqueles preços são livres. A tipologia de preços são 3. Preços vigiados, preços fixados, que é para toda a cesta básica, preços fixados, ou preços vigiados, e para alguns bens, por exemplo, o gás. O gás é de preços fixados, os transportes é de preços fixados. A cesta básica, como o arroz, o óleo, etc, etc, todos esses são de preços vigiados. Só passam a ser considerados especulações se você sair fora desses preços, dessa baliza, sem fundamentação legal. Sim, nesse caso estamos a nos referir aos bens alimentares. Sim. A cesta básica. Okay. Vou aqui repetir, e de bom tom. A especulação nos preços de bens e serviços, de bens aqui, estamos aqui a falar da cesta básica. Essa básica é um conjunto de bens que o ser humano necessita, ou seja, ela tem sua necessidade diariamente. Essa subida ou essa especulação não é só vista pelo lado do empresário como alguém que quer subfaturar, não. Estamos aqui a falar a um país em que a inflação ronda a 28% segundo os dados do BNA. E quem consegue meter aqui alguma coisa
no país, principalmente os bens essenciais, é um herói. E nós sabemos quem mete os bens essenciais. Esses empresários compram ao exterior, têm um conjunto de despesas até chegar em Angola. É óbvio em que ele, não saindo da baliza, okay, vai aumentar o preço. O que está doendo nas famílias é a época natalícia veio acompanhado com a inflação, a crise. Isso está pesado. Se noutra hora eu gastava menos, tal como o entrevistado disse, se noutra hora ele com 50 mil, quando tinha o essencial para a casa dele, essa altura já não. Vai ter que fazer um bocadinho de esforço. Agora, a escassez daquele bem que ele está à procura é que vai encontrar um bocadinho alto. O que deve fazer? O que se aconselha? É não comprar. Ou procurar um bem substituto que aproxima do nível de satisfação. Nós temos um problema também sério. Entre eu comprar um bidão de água que me custa aqui 5 mil, ferve água. Por que não ferve água? Mas a especulação dos preços está a se basear mesmo naquilo que também é a Sim, cesta básica. Eu estou a dizer o seguinte, onde está a doer as famílias é aquilo que nós não produzimos internamente. Se nós produzíssemos internamente, nós não teríamos essa dor. Nós produzimos trigo? Não. Nós produzimos aqui a farinha de trigo? Não. Essa época é o trigo que mais anda. Doutor, mas nós estamos a produzir o sal. Não, E é algo que nessa época sal, também está a subir. O sal nós temos por excedente. Suficiente em na sal, produção de de sal. sal. De sal. também Não, mas é má fé. Antes É má fé. Aí Agora já se já pode tá- ver já as tá- questões agora, relacionadas à Se me disserem assim, especulação. se me disserem que nós estamos a produzir o ovo e o ovo é capaz de responder à necessidade do país, estamos a ser falsos. Não é verdade? Porque os preços só sobem quando nós não somos autossuficientes. Quando nós todos... Porque você encontra escassez no mercado. Essa escassez ou seja, a demanda, o número de pessoas que vão à procura desse bem é que depois cria escassez. São muita gente à procura do copo de água e nem todos vendem esse copo de água. Então o problema está na produção. Está na produção. A quantidade demandada a esse período é que depois cria especulação. Dá um exemplo. Por que as pessoas... quem conhece bem o mercado do 30 sabe que nos dias 21, 22 não se faz compra no 30. Sabe disso? Sabe que deixa passar o dia 31, vai no dia 15, dia 10, encontra o produto baixo. Porque pouco o mercado tem informação que nesse período as famílias têm dinheiro, têm salário. Mas é E sobe. importante saber. E sobe isso. Então se- você tem que jogar isso. Agora, as autoridades dominam isso. Eu não faço parte ao órgão do doutor, nem faço parte do Anies. Dominam isso. Porque a subida de preço é em função muitas vezes do excesso, ok, de liquidez no mercado. E nesse período, há aproveitamento. Ok? Porque as pessoas têm o Falou salário muito bem. e têm Aproveitamento. tem o salário e tem o 13º. O que vão fazer? Especulam o preço. Que sabe, comprando o bolo à doutora não vai lhe custar, não vai lhe doer. É aquele princípio, tem mais. Só vai sentir a falta desse dinheiro onde? Janeiro. Sente em janeiro. Quando ela depois dar conta que a doutora janeiro, em função da demanda, ou seja, a demanda vai reduzir das encomendas, vai ser obrigada a produzir pouco. Ok? E quem vir comprar na doutora no mês de janeiro vai discutir o preço com ela. E tem outro Elas aspecto, vão doutor. entrar um consenso de negociação. Okay? O chamado limão. Limão é o discutir, é o chamado preço de reserva. A essa altura, eu posso ter meu preço de reserva, ela não vai aceitar, porque vai dizer, não, a farinha está caro, o açúcar subiu, o que subiu? Tá bom. Vamos mandar fazer a mesma encomenda em janeiro, mas tem que ser no meio, lá para o dia 15, dia 10. Ela até Sim, ela até vai pedir favor, né? Isto não, é vem, real. ela vai te ligar até, vem já, olha, se tu não viu, olha, guardei para ti. Não, é promoção, é truque, porque ela está rasca, e naquele Aquilo período ninguém tem até dinheiro. é atrair de forma enganosa o cliente. Porque repara, existem produtos que são sazonais. Existem produtos que são sazonais, que só aparecem em épocas específicas. E nós temos de ter em linha de conta que determinado produto a certa altura vai escassear. Exemplo, há muito ananás. Há muito ananás. Se a indústria funcionasse, nós não iríamos importar ananás daquelas compotas, aquelas latas, as frutas em calda, nós não iríamos importar, porque produzimos muito ananás no Tomboco e não só.
Se nós tivéssemos a indústria a funcionar, nós não iríamos importar o tomate, a Mas, massa de doutor, tomate. Será que o que contribui para que os empreendedores aumentem o preço dos produtos durante Sim. a quadra festiva é a falta de conhecimento da população Não. sobre os direitos do consumidor? Não, Talvez não é difícil isto. a aquisição Não dos é bens. isto. Talvez não. O que ocorre, já se falou de forma muito clara, a procura e a oferta. A questão da procura e oferta. Mas também temos de ter em linha de conta para que os internautas consigam percepcionar. Não é arguto pensar que o fato de um preço ter subido, que há especulação. Não é. Só há especulação quando se ultrapassa os marcos da lei. Um produto pode subir e não está a ser especulado. O preço de arroz numa determinada superfície comercial, na quinta-feira poderá subir, mas não implica dizer que ele esteja a especular. Por que que o preço subiu? Porque eu coloquei agora o preço real. Dentro da margem de lucro eu podia vender até 700, mas eu estava a vender 500 porque eu tenho muito no armazém. Agora eu vou buscar o preço real para vendê-lo. Quem lá esteve há 3 dias antes e quando lá chegar, olha, a especulação. Ainda ontem eu comprei a 700 ou antes de ontem, mas agora está a 1000 kwanzas. Isso não é especulação. Se for lá questionar, eles vão mostrar a estrutura de cálculo para a margem de lucro, está dentro da legalidade. O maior problema que nós temos são os especuladores. Por exemplo, o gás. O gás é um produto de preços fixo, preços fixados. Não tem que subir o gás. Para que o gás suba, o valor do gás butano para subir, é necessário um decreto presidencial. Só sob decreto presidencial. Não pode ser a bel prazer. Qualquer indivíduo não pode dizer que a partir de hoje, por exemplo, há zonas que o gás já está a custar 3.000 kwanzas. Sim, é que as pessoas aproveitam esse momento para fazer dois para sons. fazer para sugar, né? Para tirar dinheiro nas famílias, né? Como é que é possível o cartão de ovo a esta época subir 5 a 6 mil? Se o país taxou ou agravou as exportações do ovo. Como é que é possível? Então há um aproveitamento nisso. Agora, quem compete meter a mão são as autoridades. E essas pessoas estão identificadas. E a maior parte dos ovos são produzidos aqui em Angola. Não, o governo taxou, ou seja, o ovo faz parte daquilo do agravamento daqueles bens essenciais em que nós produzimos a nível local. Nós já produzimos aqui. Okay? Tem uma quantidade significativa. Sim, mas já produzimos. Então, qual é a necessidade de agravar o preço do ovo? Então, você começa a ver aqui que alguém está a aproveitar-se deste momento para depois duplicar os seus lucros. Agora, as autoridades devem meter a peito a isso. Sim. Depois isso pesa. Por ser produzido aqui em Angola, por isso mesmo que o preço dos ovos seria mais baixo. Tudo aquilo que é produzido a nível local. E olha, aquilo que se produz a nível local, o Estado já fez uma coisa muito boa, que é agravar. Ou seja, se tu produz aqui a água em Angola, nós aqui produzimos a água. Quem traz água lusa de Portugal para aqui, agrava-se o preço. E custa muito caro. Porque o Estado agravou o preço de água mineral. Porque não é necessário. Porque nós já produzimos aqui. É uma forma em que o Estado adota esse princípio para quê? Para desencorajar os estrangeiros e encorajar os nacionais. Que é fundamental que o Estado crie a política para proteger os empresários nacionais. E proteger os empresários nacionais não é pegar o empresário estrangeiro e lhe bater. Não é pegar um pau, bater nele, não. É criar políticas de modo que ele esteja desencorajado a vir investir em Angola. É assim, agrava-se o preço. Ao agravar o preço, quem tem esse produto aqui consegue vender. Mas também a fiscalização tem que ser rigorosa. Sim, também sou. Espero que a direção traga também aqui esse debate, porque nós temos problemas sérios. Muitas vezes estão identificados. Agora,
a fiscalização que peca. E muitas vezes o fiscal vai lá, vai à procura dele de noite, tá para saber? Já não é naquela hora normal. Senhores, vamos agora abordar um outro tema. Relativamente Mas à gostava, quadra desculpa, festiva. eu gostava de esclarecer que não é só a questão da fiscalização. O crime de especulação previsto no artigo 447, número 1 do Código Penal, ele é punido com uma pena de prisão até 1 ano e ou multa de 120 dias. Então, não é só apenas uma questão de fiscalização, é também uma questão de punição que resulta numa prisão de até 1 ano. E o crime de assambarcamento previsto no artigo 446 é previsto com 2 anos de prisão e uma multa até 240 dias, para que o operador de comércio perceba que pelo crime de assambarcamento ou de especulação, você poderá ser condenado por um tribunal penal e pagar as multas correspondentes a isso. Pena de prisão. Vamos agora falar de como gerir o rendimento de dezembro a janeiro. Pode começar já, doutor. Bom, fazer aquilo que é a gestão é uma questão de educação financeira. A maior parte de nós não tem educação financeira. Chapa ganha, chapa gasta. As famílias devem, em primeira instância, fazer uma lista das suas necessidades. Eu não estou a falar de desejos. São necessidades. Quais são as necessidades prementes dessa família? Só que, doutor, muitas famílias pensam que por dezembro ser um mês em que se recebe mais, é isso? Também tem que se gastar mais. É aqui onde as famílias deviam aproveitar para poupar um bocadinho, para fazer poupança. Educar, nós temos de ter, para que as famílias se conscientizem do que é educação financeira, nós devíamos colocar isso a partir do sistema de base do ensino. As pessoas não aprendem educação financeira de um dia para o outro. Processo que tem que se colocar nas crianças, que amanhã, quando forem adultos, elas tenham este processo. Todos os problemas dos países devem ser levados para a escola. É a escola que vai ajudar a inculcar. E para os adultos, vamos levar essa discussão na comunidade. Vamos levar essa discussão nas empresas, onde, por exemplo, pré-eleições, cursos de pouca duração, para ajudar as famílias a poderem organizar-se fazendo uma cesta básica. Eu vou fazer uma lista das minhas necessidades e eu sei que todos os meses eu gasto, por exemplo, 80 mil kwanzas. Esta é a cesta básica da minha família. Por exemplo, são esses 80 mil kwanzas que nós vamos nos bater para comprar todos os bens considerados indispensáveis. Agora, os desejos, isto é uma outra coisa. Tem que arranjar dinheiro para os desejos. Imagina, as caríssimas receberam o 13º e uma das coisas que ocorre é, tem 3 bolsas, tem 7 bolsas, tem 10, mas viu uma bolsa vermelha que dá com aquele sapato preto. Não é uma necessidade, é apenas um desejo. Não precisa comprar. Pode poupar este dinheiro para comprar algo essencial, numa altura que tiver mais. Então poupe para quando achar que tem em condições comprar aquela bolsa. Se não o fizer, estará a comprar de forma emocional. É um consumidor compulsivo. Há indivíduos que compram roupas, compram sapatos, compram bolsas que não usam. Todo mundo quer roupa nova. Que não usam. Sim. Se calhar as pessoas compram roupa nova nessa época do ano porque pensam que vão ter vida eterna já, não é? Quando na verdade roupas que só vão usar em dezembro uma vez e depois. Não seria melhor guardar aquele dinheiro? Hoje os bancos, embora as taxas de juros não sejam muito atrativas, você pode lá colocar algum parco recurso para num período de 90, 60 dias ou 120 ter juros, ganhar juros. Não vai ser grande coisa, porque os nossos bancos não oferecem mesmo em taxas de juros, não é grande coisa, mas é alguma coisa. Dona Teresa, como é que vai gerir o rendimento de dezembro a janeiro? Que terá dos lucros dos seus produtos? Como é que vai fazer essa gerência? Isso é que posso perguntar. Como é que está a gerir já?
Não. Eu estava aqui preparada para responder uma outra coisa. O doutor já não estava a falar. Pode e dar eu o seu estava a parecer. pensar. Pode dar o seu parecer e depois responder a pergunta. Não, o parecer tem a ver mesmo com a pergunta por que fez, favor, porque então, por favor. nós, se de janeiro a novembro, nós conseguimos gerir as finanças, né? Por que não conseguimos em dezembro? É a magia do Natal. Não pode ser a magia. Nós temos de fazer o esforço que fizemos durante esses 10 meses ou 11 meses. Porque não vá. Lógico que temos que comprar um presentinho, temos que atender os nossos desejos, mas não de forma exagerada. Aquilo que é a nossa cesta básica, né? Ok, nós vamos comprar, com certeza. Mas os mimos do Natal, como chamamos em casa, os mimos do Natal devem ser reduzidos, não devemos comprar de forma excessiva, para quando chegar o janeiro, nós temos como responder um mês, porque dizem que o janeiro é um mês muito longo. Só pensa isso quem não fez gestão em dezembro. Porque para mim o janeiro é como um outro mês. Eu consigo atender o janeiro como se fosse um outro mês. Mas qual é o segredo para gerir? É isso mesmo, não exceder no dezembro. Porque temos 2 salários, né? Como disse aqui o doutor. Sim. Em dezembro nós temos 2 salários. 2 meses também. Sim, nós temos 2 meses. Gastas apenas um e o outro fica por janeiro, que também tem 2 meses. Porque janeiro o salário só vem no final do mês. Então, se já gastaste tudo, dezembro começa a vir antes, não é? Primeiro vais receber, acho que nos 15 dias, vais receber o salário e mais algum dos 13º, e depois no final do mês vais receber o outro. Então, é fazer a gestão do dezembro como se fosse um outro mês. Não sei se conseguiram perceber. Sim, perfeitamente. Doutor, como gerir o rendimento? Como economista, essa pergunta é abusada, né? É abusada. Se calhar queremos fazer isso, abusá-lo um pouquinho. Primeiro, como gerir? Devemos aqui olhar por um caderno de planificação, uma planilha de planificação. É fundamental que todos nós aqui tenhamos um caderno de planificação. Colocar o que é essencial, okay? O que é prioridade, o que é prioridade, o que é necessidade. Comprar agora um televisor e pagar a escola dos filhos, o que é fundamental é pagar a escola dos filhos. Que você pode comprar o televisor numa outra época. É não se deixar levar por aqueles gastos supérfluos e reduzir aquelas despesas mesmo supérfluas. Eu nunca fui em nenhum Réveillon. Eu nunca fui. Não é porque não tenho dinheiro. Doutor? Não é porque não tenho dinheiro. É despesa. Que eu vou alocar 10 mil ou 25 mil para um desejo de um dia. Eu estaria a pegar esse dinheiro e aplicar numa outra conta poupança. Vou investir. Numa conta poupança. Eu sou muito bom em poupar. E graças a Deus tem uma mulher que me compreende isso. Nós temos um caderno e dia 29 vamos sentar para ver o que de janeiro até a data atual nós planificamos. Nós nos aplicamos de alguma coisa. Não dá para fazer esse ano, não dá. Vamos avançar para outro ano. Mas é fundamental, isso tem que ser uma coragem. Uma coragem que vem primeiro de dentro. Okay? E nos despir mesmo de emoções, daquele ambiente que, sobretudo nesse período, como as pessoas têm 13º, consomem muito. Para que eu poupe, é necessário reduzir o meu consumo. É fácil, reduzir o meu consumo. Se eu reduzir o meu consumo, vou ter alguma coisa para guardar. Okay? Pouco depois, nem dinheiro de táxi no dia 5 de janeiro, alguns não terão. Há muita gente que passa por isso. E vão pedir dinheiro com juros. Como é que alguém que ganha bem vai pedir dinheiro com juros? Para aguentar depois o salário, normalmente atrasa. Janeiro chega lá para o dia 29, dia 1 de janeiro, e o indivíduo fica totalmente arrasca. Vai perceber? É fundamental isso. Coma aquilo que é essencial. Reduz a quantidade. Ok? Se porventura tem-se feito em casa, nos dias 25, 5, 4, 6 bolos, faça mesmo um. Depois volta a fazer o outro bolo no dia seguinte. E vai olhando pelos preços no mercado. Isso é que as mulheres dizem que não é bom manter economista. Vai olhando o preço assim, nas prateleiras para ver qual é o preço que se ajuste, que dá para comprar. Uma questão de disciplina. Sim, disciplina, sim. Disciplina, sim. Normalmente, quando tem-se muito tempo por excesso, você já não olha.
É aquela brincadeira, né? Mas Que... enquanto as pessoas que não têm disciplina, como é que Não, ficam? mas devem reverter-se. O que é grave, a esta época aqui, a este período, já não se brinca. Atenção, doutor, não é cultura. E as pessoas não aprendem a poupança de forma automática. Sim, é sim. um processo de educação para resultar nesta disciplina. Nós estamos a falar. Atenção. Não, nós temos, tal como o doutor disse, nós temos um problema aqui sério, de educação financeira. Eu aprendi educação financeira no ensino superior. Mas teria essa educação financeira onde? No ensino de base. Ok? Lógico. Nós somos muito consumistas. Isso é só notar como fica as praças, como fica as lojas. Vê quando naquela altura em que o câmbio era 10. Quem que invadia Portugal? Quem que invadia Namíbia? Eram os angolanos. Eram os angolanos. Por quê? E os angolanos quando chegassem ali, até água que aqui tem também, de Portugal para Angola, coisa que aqui tem, chinela que aqui tem também. E eles diziam, uau, porque você quando pega o dinheiro daqui, leva no estrangeiro, você deixa lá, eles ganham com isso. Porque um país muito... Nós aqui fizemos Dubai, fomos nós em 2010, fomos nós angolanos. Fomos os maiores compradores no Dubai, porque somos muito consumistas. Isso aqui, isso é falta de educação a partir da base. Eu não estaria em condições de gastar um revenue de 50 mil. Desculpe só, doutor. O Brasil tem algo muito interessante. O que é que o Brasil faz? O Brasil fabrica carros. Nós não. O Brasil, se você comprar um carro importado, você vai chorar. Sim. Porque já não é uma questão de necessidade, é um luxo. E então, essa importação vai doer de verdade. Tudo que se produz num país, quem importar, o Estado vai taxar de verdade. Mas nós temos escassez em quase tudo. Com exceção do ovo, água, o sal, a banana e outros produtos como tomate. Tudo o resto nós importamos. Nós ainda importamos peixe. Mas nós temos peixe. Nós em Angola ainda entra o peixe carapau, que vem de Moçambique ou da Namíbia. Ainda temos esse problema. Então é para dizer que esta cultura do consumerismo é algo que para desarraigar precisa de um processo de educação muito longo. Mas nós temos de inculcar isso na escola. Reparem, caríssimos, não conseguiremos ultrapassar nenhum dos problemas aqui se não for começando aqui, com a mente. Educação. Nenhum povo tem êxito se não for um povo educado, desde a escola, a casa, para que ele se conscientize, para que isto seja cultura. Por esta razão é que a formação sistemática, palestras, educação aos empresários, aos consumidores, é das coisas. Mas nós estamos a fazer aqui uma abordagem que, na minha perspectiva, passa o exagero, é um bocado discriminatória. Nós estamos a falar de pessoas que têm dinheiro, estamos a falar de pessoas que têm salários. Exatamente. Doutor, vamos só uma curta VT para sabermos o que a população tem a dizer sobre o nosso subtema. Olá, Juliana. Saudações aos nossos internautas e a todos convidados em estúdio. Já estamos aqui na rua Che Guevara para saber das pessoas o que pensam sobre o assunto abordado, gerir o seu rendimento na época de Natal. Sr. Robert, como é que gere o seu rendimento durante a quadra festiva? Durante a quadra festiva, eu faço a gestão do meu rendimento como numa outra data qualquer, até porque eu não comemoro o Natal, então já chega a ser um bocadinho mais fácil, não tenho aquela obrigação de comprar presentes, coisas parecidas. Eu normalmente tenho um limite e quando eu passo esse limite quer dizer que eu já excedi. E só faço essa exceção quando há urgências, como por exemplo hospital, urgências familiares. Tu sabes que quando normalmente acontece sempre um imprevisto, o carro avaria, alguma coisa, então só nessas exceções é que eu gasto, isso é do limite. Que eu tenho gerido o alface natalício, o que eu tenho que fazer? Devemos economizar o dinheiro, compramos as coisas que for necessário para nós comprar, não gastar muito dinheiro. Dona Teresa, será que em janeiro será possível reduzir
os preços dos seus produtos sem prejudicar a qualidade, uma vez que já está aqui a fazer contenção daquilo que é os seus gastos e não só agora em dezembro? Por esta razão é que eu prefiro comprar antes, fazer o meu estoque antes desta fase de especulação, para não ter que depois baixar preço, depois subir preço, baixar. Isso às vezes deixa o cliente confuso. Então eu prefiro manter um preço durante um tempo e se alguma coisa acontecer, subir ou então baixar. Porque de janeiro não vai baixar. Não, Dr. Lucunde, o que é que podemos fazer? Olha, estamos aqui diante de um comportamento do mercado, né? É que a oferta cria a sua própria demanda. Ou seja, em função do mês de janeiro, todo e qualquer empresário, qualquer empreendedor está sujeito a reduzir o preço. A oferta cria a sua própria demanda, ou seja, a quantidade de pessoas que vão procurar o teu bem é que vai definir o teu preço, não é você. Isso chega a prejudicar o negócio. Aí sim, por isso é que quem compra caro o seu produto em janeiro, de dezembro e vende em janeiro, tem um perigo. Tem um perigo, é reduzir o preço. Então, que medidas fazer para não prejudicar o negócio? Janeiro, vender, vamos supor que eu compro a água a 30 mil kwanza, janeiro, pode vender abaixo dos 30. Porque você não tem dinheiro para comprar. É aquele princípio do limão, né? Ou seja, aquele princípio macroeconômico em que o agente econômico tem o chamado preço de reserva. Quando vamos a um mercado, a um mercado informal, encontramos mesmas pessoas, 5 pessoas vendendo o mesmo produto, fizemos o quê? Quanto é que é? Começamos a perguntar por bancada, quanto é que é? 100, quanto é que é? 200? Não, vou voltar. Porque naquele corredor, você vai negociar, não, eu só tenho isso para te dar. E vais olhar pelo teu produto e pelas quantidades vai ter que ceder. Com exceção aqueles preços tabelados. Nos supermercados, nos mercados formais, não se negocia. Você encontra o preço tabelado. Eles até podem baixar o preço em função da época, janeiro. Porque janeiro, a quantidade de pessoas que vão ao supermercado reduz-se. Fazer uma estimativa de 2020 até agora, os angolanos ainda continuam a gastar da mesma forma? Não. Atenção. Estamos aqui a falar de um dado do INEM, que mede o índice do preço do consumidor, IPC. 2023, os angolanos gastavam só com a cesta básica 93.400 kwanzas. 94.400 kwanzas. Olha, é um estudo feito. 2024 disparou. Para a cesta básica completa, está-se a gastar 150 mil kwanzas. Ou seja, subiu mais ainda. Subiu drasticamente. E olha pelo salário. Você tem um salário que te aperta e tem uma inflação. Porque a inflação é a redução do poder de compra. O que você comprava 100 kwanza, vai encontrar 500 kwanza. Isso chama-se sugar o bolso. Depois tem um conjunto de impostos, ok? Que aperta ainda mais. Portanto, 150 mil kwanzas. Estamos olhando aqui para uma família classe média alta. E agora a classe baixa. Como é que fica? Aqueles como é que fica? Sim. Está a perceber? Esse era o aspecto. É uma luta isso. É uma coragem. Passar de dezembro é uma coragem. Nós estamos aqui a falar de dados que medem o comportamento do consumidor com um salário acima de 150 mil. Ou a 150 ou a 100 mil. Está a perceber? Então, essa gente aqui vai ter que fazer um grande esforço. Imagina aqueles que não têm nem o salário mínimo. Como encorajá-los para passar o dezembro, Dr. Jota? Encorajar as pessoas que nem têm salário mínimo a passar o dezembro é muito difícil. É muito difícil porque seria pedir que eles fizessem omeletes sem ovos. É algo impossível. Há pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Há pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Vamos supor que uma família tenha como rendimento mensal 20 mil kwanzas.
e 20 mil kwanzas é o valor que esta família tem e sejam 4 pessoas. O que significa dizer que cada um desses indivíduos na família gasta por mês 5 mil kwanzas. Como fazer a gestão de 5 mil kwanzas por indivíduo? O que é que ele vai comer se o valor da cesta básica é 4 vezes superior a este valor? Como é que ele vive? Vive mal. Sim, porque se as pessoas que ganham bem já ficam apertados no mês de janeiro, imagina as pessoas que ganham menos ainda. Menos. Recentemente houve concertações e o Estado determinou que as empresas que pagam menos de 50 mil kwanzas como salário mínimo, até 2 anos deverão pagar o salário mínimo até 100 mil kwanzas. Aqueles que já pagam mais de 50 mil teriam 1 ano para os devidos efeitos. E lembro-me de, como membro da DIC, ter estado na reunião de concertação social, onde o Ministro da Coordenação Econômica colocou esta situação. Mas como é que se alcança isso? Com que economia? Com que fatores eu já queria fazer econômicos? essa pergunta ao doutor. Com que fatores econômicos as empresas vão à falência? É que você vai chegar a este valor se eu não tenho lucros que me permitam aumentar o salário até 100 mil kwanzas? Certo? Não é o lucro, é os apertos da AGT. Mas para isso, aqui nós poderíamos ter uma solução. A menos que a AGT, a menos que houvesse uma redução dos impostos, que possibilitasse as empresas não se sentirem asfixiadas. Podíamos colocar aqui aquilo que algumas empresas fazem. Por exemplo, eu vou muito buscar alguns exemplos do Brasil, porque são exemplos muito bons para algumas coisas. Eles colocam empresas numa lista de empresas cidadãs. A empresa, nós temos cá algo que não costuma funcionar bem. Eu vou investir no Kwanza Cubango. Então eu tenho isenção de impostos durante X anos para criar incentivos e eu investir no Kwanza Cubango, por exemplo, no Cuituquanaval, uma zona longínqua com várias dificuldades. A questão que se coloca é, os anos que eu fico sem pagar impostos e o investimento que eu faço vezes os lucros, será que isto compensa? Isto é compensável? Se o Estado não arranjar mecanismo de fazer com que haja redução dos impostos para que se possa chegar a esses níveis, vai ser muito difícil, porque as pessoas não têm condições suficientes. E, infelizmente, hoje a AGT está a ser considerada um persecutório do empresariado. De que forma? A AGT tem estado a suspender o NIF de algumas empresas. Quando se suspende o NIF de algumas empresas? Por quê, doutor? Por causa da questão dos impostos. Por causa da questão dos impostos. Quando uma empresa é suspensa o seu NIF, bloqueiam a conta bancária da empresa. A AGT extrapola os seus poderes. Nem o tribunal deve fazer isto. Reitero, nem o tribunal deve fazer isto. O que a AGT deve fazer é o empresário fulano de tal, que está nessa condição, após verificar que existem elementos de provas inelidíveis, qual é o valor do imposto que ele deve? 100 mil kwanzas. Qual é, ou seja, o que é que ele tem na sua conta? Ele tem 500 mil kwanzas. Então nós vamos bloquear a conta até o valor da dívida. Nunca um valor superior a isto. Porque eu deixo de pagar os meus trabalhadores, naquele aspecto também deixo de pagar os impostos, resvala para as famílias. Quando eu ficar 3, 4 meses sem pagar o trabalhador, a Lei Geral do Trabalho diz que isso é um despedimento indireto. Sim. O trabalhador vai ao tribunal, o tribunal cai por cima do empresário. Estão a ver problema social em cascata que se cria. Sim. Então a AGT não tem autoridade para bloquear uma conta além do valor da dívida. Eu devo 1 milhão e eu tenho 10 milhões, a AGT deverá bloquear
até ao valor da dívida. Mesmo o tribunal, quando alguém está num processo e tem de pagar a quantia certa por ter sido condenado, ou quando há uma providência cautelar, o que é que o tribunal faz? Faz a visita judicial, se for um empreendimento, solicita extratos da conta, diz, olha, os seus extratos, ele tem 100 milhões de kwanzas e a dívida são de 20 milhões, então só podemos bloquear até 20 milhões, os 80 milhões estão livres para pagar despesas, para cuidar da sua vida. Esse é um aspecto que a AGT tem de verificar, porque isto tem estado a matar as empresas não pagam salários, as famílias deixam de ter poder de compra, aí poder de compra é zero. Resultado, problemas sociais, os filhos que não pagam a escola, os indivíduos que não podem ir trabalhar, mata as empresas e mata as famílias. É isto que temos de ter, ver isso com olhos de ver. A AGT não pode ser como uma empresa, uma instituição positivista, legalista. Ela tem de ver com olhos de nação, com olhos de ver o alcance das suas ações, os prejuízos psicossociais, as repercussões que poderão ter a nível da sociedade e não apenas no microsistema AGT. É desta forma que se tem Doutor, de verificar. só que aqui tem outro problema. É o seguinte. Segundo o relatório do OGE, Ministério das Finanças, deste ano, o Estado pretende arrecadar só com a arrecadação tributária, a arrecadação fiscal para o próximo ano vai sair. Este ano foi de 12 mil milhões de kwanza e o próximo ano será de 21 mil milhões de kwanza. Vou aproveitar que o doutor está com a palavra, vou pedir ao doutor que dê as suas considerações finais sobre o nosso tema. Sobre o tema aqui debatido, o que eu deixo é que não haja aproveitamento, principalmente por empresários, né, que a especulação só vem criar mais dor pelas famílias, né, e dificulta mesmo, e cria um ambiente não bom, principalmente para essa quadra festiva natalícia, que já as famílias já estão cada vez mais difícil. As famílias nesse caso têm dificuldade de lidar com este mês, fruto das condições socioeconômicas que o país tem. Portanto, é fundamental que os empresários, quem venda algum produto, que seja mais humano e mais patriota. Dona Teresa, considerações finais sobre nossos temas? Sim, dizer que tema como esse tem de ser mais falado, porque como dissemos aqui, as pessoas não têm conhecimento de certas coisas que foi dito aqui. Então, para que tomem conhecimento, para que tenham conhecimento, é importante que se fale mais. Falando mais, as pessoas vão absorver e vão começar a tomar consciência de que não precisamos de gastar tanto nesta fase para não sofrer, né, com a especulação e tudo mais. Então, se falar mais, terão conhecimento. Que se fale mais desses temas, ou desse tema. É imperioso que se introduza no sistema de ensino a cadeira curricular sobre direito do consumidor, a cadeira curricular sobre educação financeira. É imperioso. Por outro lado, educação à classe empresarial. É importante que as empresas sejam cidadãs. Os lucros devem ser ganhos de forma honesta. É importante que a honestidade e a ética sejam uma moeda que valha em toda a parte do mundo e que nós angolanos tenhamos a ética, a moral e a honestidade como uma bandeira real e fazer apologia delas em todos os quadrantes para quando alguém se tornar um empresário, ele vai fazer o seu trabalho com honestidade. Ele, como consumidor, é uma pessoa honesta. E que o Estado, como pessoa de bem, tenha em consideração todos esses aspectos se quisermos um país melhor, se quisermos o desenvolvimento socioeconômico. A máxima é as pessoas em primeiro lugar e depois o crescimento econômico e trabalho decente. Contrariamente, o próximo ano estaremos aqui para discutir as mesmas coisas. E que as famílias aprendam a poupar.
que as famílias gastem o essencial. Ninguém vai ganhar vida eterna no dia 25. Mas atenção, vai pedir óleo alimentar ou um pacote de massa à sua vizinha, porque vai consumir tudo no dia 25. Não faça isso. Compre o que estiver ao seu alcance. Faça apenas o necessário. Poupe um bocado. Embora hajam pessoas que mesmo se pouparem não têm nada para poupar. Obrigado. Queremos agradecer aos nossos convidados pela presença. Queremos desejar a todos um Feliz Natal, e particularmente aos nossos convidados e a Sícaro Internauta. Já sabe, assim que nos acompanha e ainda não é inscrito, subscreva o nosso canal do YouTube, TV Jovial, e siga as nossas redes sociais com o mesmo nome, TV Jovial. Isso para o Facebook, Instagram, TikTok. Já sabem, estamos ligados. Dizer que foi um prazer apresentar este especial Natal consigo. Juliana. O prazer foi todo meu. Desejamos assim um Feliz Natal e até a próxima edição do Direto ao Assunto. Feliz Natal a todos.